Oi, gente. Eu compartilhei ontem com vocês um vídeo que a gente, aqui nos stories, né? Como é que eu faço para identificar a questão dos níveis de dor na minha filha? E a gente já vem usando isso há bastante tempo. Então, algumas mães me procuraram para saber como era que eu fazia, na verdade, com ela, se tinha alguma coisa prática que eu podia utilizar. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a escala de identificação de dor física que a criança pode utilizar e que ela pode aprender com isso a dizer a quem está cuidando dela o nível da dor que ela está sentindo naquele momento e se está aumentando ou se está parando. Então, a escala CAD de reconhecimento, né, do nível da dor física pela criança foi uma escala criada por mim nesse momento, por isso que ela se chama CAD, né, porque é uma criação nossa, como pedagoga e psicopedagoga também, em que eu fui ao longo da infância dela educando-a para reconhecer a dor. Então, a partir dessa escala, ou ela vai marcando um X, ou ela vai apontando, mas é um instrumento que facilita com que ela possa identificar o nível da dor física, seja uma dor de barriga, uma dor de ouvido, uma dor de dente, então essas questões dessas dores mais físicas mesmo, para que ela possa estar orientando o adulto a como fazer a mediação, né, entre a criança e o médico. E eu comecei a usar essa escala, né? Eu a princípio fiz no papel e aí fui ajudando ela. Eu comecei a usar quando ela tinha por volta de 1 ano e meio, 2 anos, em que ela já apontava com o dedinho de acordo com a carinha que ela colocava, que eu tinha colocado lá e que ela estava se sentindo. Então, isso me ajudou bastante a reconhecer se estava com muita dor ou com pouca dor, não naquelas dores de choro, de grito, né? Mas em dores que ela não conseguia identificar se estava leve, moderada ou se estava forte. Oi, gente. Eu compartilhei ontem com vocês um vídeo que a gente, aqui nos stories, né? Como é que eu faço para identificar a questão dos níveis de dor na minha filha? E a gente já vem usando isso há bastante tempo. Então, algumas mães me procuraram para saber como era que eu fazia, na verdade, com ela, se tinha alguma coisa prática que eu podia utilizar. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a escala de identificação de dor física que a criança pode utilizar e que ela pode aprender com isso a dizer a quem está cuidando dela o nível da dor que ela está sentindo naquele momento e se está aumentando ou se está parando. Então, a escala CAD de reconhecimento, né, do nível da dor física pela criança foi uma escala criada por mim nesse momento, por isso que ela se chama CAD, né, porque é uma criação nossa, como pedagoga e psicopedagoga também, em que eu fui ao longo da infância dela educando-a para reconhecer a dor. Então, a partir dessa escala, ou ela vai marcando um X, ou ela vai apontando, mas é um instrumento que facilita com que ela possa identificar o nível da dor física, seja uma dor de barriga, uma dor de ouvido, uma dor de dente, então essas questões dessas dores mais físicas mesmo, para que ela possa estar orientando o adulto a como fazer a mediação, né, entre a criança e o médico. E eu comecei a usar essa escala, né? Eu a princípio fiz no papel e aí fui ajudando ela. Eu comecei a usar quando ela tinha por volta de 1 ano e meio, 2 anos, em que ela já apontava com o dedinho de acordo com a carinha que ela colocava, que eu tinha colocado lá e que ela estava se sentindo. Então, isso me ajudou bastante a reconhecer se estava com muita dor ou com pouca dor, não naquelas dores de choro, de grito, né? Mas em dores que ela não conseguia identificar se estava leve, moderada ou se estava forte. Oi, gente. Eu compartilhei ontem com vocês um vídeo que a gente, aqui nos stories, né?
como é que eu faço para identificar a questão dos níveis de dor na minha filha? E a gente já vem usando isso há bastante tempo. Então, algumas mães me procuraram para saber como era que eu fazia, na verdade, com ela, se tinha alguma coisa prática que eu podia utilizar. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a escala de identificação de dor física que a criança pode utilizar e que ela pode aprender com isso a dizer a quem está cuidando dela o nível da dor que ela está sentindo naquele momento e se está aumentando ou se está parando. Então, a escala CAD de reconhecimento, né, do nível da dor física pela criança foi uma escala criada por mim nesse momento, por isso que ela se chama CAD, né, porque é uma criação nova. Então, como vocês viram aí na foto, né, a escala ela tem os números para a utilização dos adultos, né, e as carinhas na lateral para que a criança possa, se for pequena demais, identificando apenas pelo desenho. Se ela já souber domínio de leitura, ela pode fazer a leitura do como tá ali e aí marcar um X. Essa escala, ela foi baseada em algumas escalas que tem para medição da dor, que são utilizadas na saúde. Dentre elas, nós temos a EVA, que é a escala visual analógica, né? E a escala visual numérica, porque elas dão auxílio aos profissionais da saúde sobre a dor. Então, essa é a dica que eu deixo aqui para vocês no Instagram e espero que possa ajudar bastante vocês, como me ajudou até hoje. Ela está com 10 anos, eu consigo usar essa escala e ela consegue me dizer o nível da dor, só que agora de forma numérica, né? Ela já me fala apenas os números, porque não precisa das carinhas para identificar.